Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa do nosso bondoso Deus. Amados, hoje, segunda-feira, vamos para a nossa lição bíblica diária. Vamos dar continuidade à lição de ontem, com as perguntas 3 e 4. Na lição de ontem, nós estudamos, abrindo a lição desta semana, que tem como título o Espírito do Consolador, o Espírito da pessoa do Consolador, né? Cristo prometendo que voltaria para eles, para os discípulos. Depois ele disse claramente, né, que ele estaria um pouco ainda fisicamente, né, pessoalmente, fisicamente com os discípulos, mas em seguida os discípulos não o veria daquela forma, né, como ele era ali, porque iria ressuscitar num corpo já glorificado, num corpo incorruptível, como o primogênito dos que dormem. E ele diz aí, ele disse bem claro ontem, né? E é por causa disso que eu ressuscitarei para estar vivo, vocês também viverão comigo para sempre. Era a promessa que ele fazia ali, né? Era a promessa implícita que ele estava fazendo ali. Pois bem, e dando continuidade a esse raciocínio, a esse discurso de Cristo, a essa revelação que ele estava passando ali, uma revelação com o objetivo de consolar os discípulos, preparar já um consolo antecipado, um consolo preparatório para os grandes desafios que os discípulos iriam passar. Então, na terceira pergunta, temos aqui o seguinte questionamento: quais são as únicas pessoas que os discípulos conheceriam no dia D, naquele dia que Cristo vai dizer na sua profecia, né? Seriam 3 pessoas? Seria uma trindade? Quem os discípulos iriam conhecer? João 14, verso 20 diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vós. Que discurso lindo, né? Ele vai melhorar essa informação aqui, vai ser muito mais claro quando ele estiver fazendo a oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, do versículo 21 até o 23. Ele vai mostrar a beleza dessa fala, que revela para os discípulos a necessidade real de uma unidade espiritual, né? E é por isso que os discípulos precisariam receber o Espírito de Deus através de Cristo, ou o Espírito de Cristo, o Espírito dado a Cristo, justamente para que eles pudessem manter essa unidade espiritual, tanto com Cristo quanto com Deus. Por isso que Cristo diz, naquele dia, que dia? Naquele dia em que eu batizar vocês com o Espírito Santo lá no Pentecoste, a partir daquele dia vocês vão conhecer o que significa estar no Pai. Porque eu estou dizendo para vocês o tempo todo que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou no Pai, e vocês não conseguem entender. Vocês só escutam e tentam entender. Mas vocês vão compreender isso quando vocês também estiverem no Pai. Quando o Espírito do Pai, ou o Espírito que o Pai deu a mim, que eu vou compartilhar com vocês, que é o mesmo Espírito, quando esse Espírito chegar na mente de vocês, quando esse Espírito habitar na consciência de vocês, na razão de vocês, aí vocês vão conhecer o que é estar no Pai. Vocês vão conhecer o que eu estou tentando dizer para vocês agora. Por enquanto, vocês escutem o que eu estou dizendo para vocês. Mas, quando vocês sentirem a ação do Espírito de Deus, o Espírito que o Pai me deu, e o mesmo Espírito que eu estou dando para vocês, o Espírito que procede de Deus, o Espírito que tem origem em Deus, o Pai que é a fonte original de todas as coisas, né? Todas as coisas boas, inclusive a fonte original do Espírito de santidade. Pronto, vocês conhecerão, né, que eu estou no Pai, e vocês saberão por que eu estou no Pai. Vocês vão entender muita coisa que vocês não entendem agora. E aí vocês, né, vão entender a necessidade de vocês estarem em mim.
viverem no mesmo espírito que eu vivi, fazendo as coisas que eu fiz, pregando da forma como eu preguei, amando o próximo como eu amei, ajudando as pessoas como eu ajudei, julgando as pessoas como eu julguei, julgando não no sentido de dar uma sentença final para condenação da morte, mas julgando as coisas, se elas são certas ou erradas, né? Esse tipo de julgamento que o Senhor dá essa autoridade para todos os santos, né? Para que o santo julgue se aquilo é certo ou errado, para que ele possa escolher. Não para julgar, para condenar ninguém ao inferno, ou julgar e absolver ninguém e dar salvação para alguém aí para o reino de Deus, nada disso. Esse julgamento não pertence ao ser humano, né? Não pertence ao homem, pertence a Deus somente, que deu essa autoridade a Cristo para que ele fizesse isso, porque ele era filho do homem, ok? Pois bem, então quando Cristo diz, vocês conhecerão, né, que eu estou no Pai, e vocês conhecerão o que está em mim, o que está no mesmo Espírito, coisa linda, né? E vocês também conhecerão o poder de sentir eu em vocês, que é muito maior do que eu estar aqui com vocês, ao lado de vocês. Uma coisa é eu estar ausente de vocês, fora de vocês, caminhando com vocês para todos os lugares. E vocês aprendem comigo pelo que vocês escutam, uma voz exterior a vocês. Eu falo e vocês lá de longe escutam e tentam compreender o que eu estou dizendo. Agora, diferentemente, é eu estar dentro de vocês. É o meu espírito estar em perfeita unidade. O meu espírito testificando com o espírito de vocês. Aí vocês não escutam uma voz externa. Vocês vão escutar a voz da razão de vocês. É uma compreensão. Vocês vão entender. A voz exterior nem sempre vocês entendem. Se o Espírito Santo de Deus, dado a mim, o meu Espírito, se não estiver dentro de vocês para interpretar, para ensinar a vossa razão, para que vocês entendam essa mensagem espiritual profunda. Olha, aí vocês vão conhecer o que significa eu estar em vós. É muito melhor, é muito maior do que eu estar com vocês, é eu estar em vocês. É muito mais poderoso do que uma voz que você escuta do ambiente exterior, é uma voz que lhe ensina diretamente na mente de vocês. Isso é poderoso. É por isso que Cristo disse, lá no livro aqui ainda no livro de João, né? No capítulo 6, versículo 45, ele diz com toda a beleza do mundo, né? E todos vós serão ensinados por Deus, como está escrito na lei e nos profetas, né? Todos vocês serão ensinados por Deus. Porque o verdadeiro ensino, o ensino mais profundo, que ninguém pode tirar essa sabedoria, esse aprendizado de nós, é aquele ensino que é ensinado diretamente na nossa consciência, na nossa razão, pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus o Pai nos ensina, né, usando a pessoa de Cristo, porque Gálatas 4:6 vai dizer, né, eu sempre repito esse verso que é para deixar bem claro, é o Espírito de Cristo. O Espírito que o Pai colocou em Cristo, é esse Espírito que ele chama Espírito de Cristo, que ele envia a nossa mente para nos ensinar. E o homem que é ensinado por Deus, ele é um ensinamento muito superior do que aquelas vozes exteriores de homens sábios que ensinam até a verdade da palavra de Deus. Mas a voz do Espírito de Deus falando da minha mente é algo muito superior. É um ensinamento poderoso. É por isso que Cristo disse, vocês serão ensinados por Deus. Olha que promessa linda. Ele vem fazendo, né, ao longo dos seus ensinamentos, até chegar esse momento aqui, quando ele diz, vocês conhecerão o que significa eu estar no Pai, vocês em mim e eu em vós. Continuando, amados, vamos agora para a quarta pergunta, né, no verso seguinte aqui do capítulo 14 de João, que nos traz aqui mais uma pergunta para a gente refletir na resposta, né, na pergunta e na resposta, para a gente entender esse contexto aqui do capítulo 14 do livro de João. E a pergunta diz assim,
Existe alguém além do Pai, além de Jesus Cristo e além dos homens, na perfeita comunhão citada por Jesus aqui no capítulo 14 e no capítulo 17. Em toda a Bíblia, né? Em todo o Novo Testamento, ali, em toda a fala de Cristo. João 14, 21 diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado também de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa linda. Veja só que aqui na relação perfeita, a relação triuna, a verdadeira triunidade espiritual da Bíblia é o Pai, Jesus Cristo e os homens. Sempre é assim: o Pai, Jesus Cristo e os homens. A relação triuna que ocorre aqui neste planeta Terra é assim. Cristo sempre vai citar, né, essas pessoas: o Pai, o Filho e os homens. Aquele que tem meu Jesus Cristo, né, o Filho, e os guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, a mim, Jesus Cristo. E aqueles seres humanos que me ama também será amado do meu Pai. A terceira pessoa entrou agora, ó. Jesus, os homens e o Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja, meus amados, que a gente vai se cansar de ler do capítulo 1 de João até o capítulo 22. E sempre que ele vai falar de comunhão e de unidade é o Pai, o Filho e os homens. Sempre. Em momento algum ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama de verdade. E aquele que me ama também será amado pelo meu Pai e pela pessoa do Espírito Santo. Ele não diz isso. E aí ele diz: e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele não diz: e eu o amarei e manifestarei a ele as três pessoas da Trindade. Ele não fala assim. Preste atenção. É muito importante, quando você estiver lendo a Bíblia, você fazer um exercício mental para ver o que a Bíblia está dizendo e o que a Bíblia não está dizendo. Porque quando você começa a fazer esse exercício espiritual, você começa a eliminar aqueles pensamentos de vinho de Babilônia, aqueles pensamentos inebriantes, que as pessoas leem um verso e começam a deduzir coisas, enxergar coisas. Né? Por exemplo, o capítulo 5 de Atos vai dizer que Ananias e Safira cometeram um pecado oculto. Eles esconderam algo que só Deus poderia sondar, porque só quem sabia ler os dois, estava na mente deles, né? Eles receberam o dinheiro da venda de um imóvel, um bem, alguma coisa assim. É como se ele tivesse vendido por 100 mil reais um terreno, um exemplo, né? E quando chegou lá, aos pés de Pedro, né, chegou mentindo, dizendo que tinha vendido só por 50 mil e escondeu 50 mil. Dentro de uma igreja que todo mundo já estava, capítulo 4, né, o capítulo anterior, todo mundo estava vendendo tudo que tinha, os bens que tinha, as suas heranças, e trazia o preço total e colocava aos pés dos apóstolos. Um desapego, a coisa mais linda do mundo. O Espírito Santo estava atuando fortemente no coração das pessoas. Aí chegou esse espírito de porco, né? Esse homem que estava usado por Satanás diante de Pedro, com uma mentira, né? Todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo e ele no coração ali, mentindo para Deus. Os seres humanos não sabiam. João não sabia, Pedro não sabia, a igreja não sabia, eles escondendo. Mas naquele momento o Espírito de Deus revelou a Pedro. E Pedro, quem falou para ele assim: ei, por que tu está mentindo ao Espírito Santo? Tu mentiste a Deus. Ora, se Pedro sabia, e se eu estou dizendo que o Espírito Santo ali era uma pessoa, Pedro também era um Deus, porque Pedro sabia. Como é que Pedro soube? Pelo Espírito Santo de Deus nele que ele foi batizado. O Espírito Santo de Deus. Ali não diz o Espírito Santo de Deus. As pessoas lêem aquele texto e não conseguem entender que o texto está falando de Deus, o Pai, que é o único onisciente, o onipresente. Aquele que está lá escrito no Salmo 139,
que ele conhece os nossos pensamentos antes de ele vir na cabeça. Então Pedro disse, Pedro não está dizendo, tu mentiste a Deus porque o Espírito Santo é uma pessoa Deus. Não diz isso. Quando tu mentiste a Deus, está dizendo, você não, eu conheço porque Deus me revelou, mas você tentou mentir para Deus, o onisciente que sonda os corações e as mentes, que é o que está escrito lá, no princípio da palavra, os fundamentos principiológicos da verdade. Aí o povo acha que tem que deduzir. Não, o texto não está falando que o Espírito Santo é uma pessoa, o texto não está falando que o Espírito Santo é um terceiro Deus, nada disso. O texto está dizendo que ele mentiu a Deus porque foi uma mentira espiritual. Estava oculta aos olhos dos homens. Mas Deus sabia. Espírito de Deus. E as pessoas começam a deduzir coisa. Justamente porque não aprendeu a ler o que está escrito e o que não está escrito. Ali não está escrito que o Espírito Santo é uma pessoa e nem está escrito que o Espírito Santo é um terceiro Deus. Já imaginou? E quando as pessoas fazem isso, ela acaba destruindo princípios que já foram revelados. Aqui está um dos princípios. Por que Cristo não disse aqui, claramente aqui, olha, preste atenção. É eu, o Pai e o Espírito Santo. Para vocês manterem comunhão conosco, eu vou introduzir a principal virtude de todo o poder que há na comunhão. Eu vou falar agora do amor. O amor é a principal virtude para que haja comunhão. Esse amor vem pela fé, né? A fé permite a recepção do Espírito Santo com poder na mente. E quando o Espírito Santo está presente em nossa mente, em nossa consciência, a gente começa a entender Deus, conhecer Deus, começa a entender o amor, começa a exercitar o amor, e o amor é o maior elo para a compreensão, para a comunhão, para o sacrifício. É o poder para tudo, para a perseverança, para o domínio próprio, né? Tudo isso. Tudo vem através disso. Então, quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, aí vocês vão começar a crescer nesse amor, nesse conhecimento. E aí, com esse poder em vocês, aí sim vocês vão guardar os mandamentos. Quem não recebe esse poder, esse batismo com o Espírito Santo, o Consolador na sua vida, quem não recebe esse Espírito refrigerante com as revelações que ele traz, não vai ter o poder para guardar os mandamentos como devem ser guardados espiritualmente, a partir do Espírito, não só o mandamento que o homem guarda diante dos olhos dos seres humanos, né? Aquela pessoa toda certinha, que os homens julgam e olha para ele, não vê nada de errado, né? Mas só Deus sabe ler o espírito dele lá, só Deus sabe, só Deus pode sondar o espírito dele e saber se realmente ele está guardando a lei na sua beleza, na sua plenitude, no espírito, né? Porque alguém pode dizer que ama você na sua cara e você entender que realmente ele ama, e por trás ele está odiando, né? Tá apenas vestindo a roupa de um personagem traidor para lhe fazer um mal pelas costas, né? Então o homem não tem essa capacidade de analisar isso, a mente das pessoas, só Deus pode. Mas quando o homem tem esse amor, ele deixa de ser personagem. Ele ama na frente e por trás. Ele ama externo e no interior. E tudo isso, depois que Cristo diz aí que enviar esse Espírito, batizar eles com o Espírito Consolador, né? O Espírito da verdade. Quando Cristo vier e habitar neles, quando o Pai, Cristo trouxer o Pai, porque Cristo é quem traz o Pai, o Espírito do Pai, né? Porque o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito. Então, quando esse Espírito habita dentro do homem, ele traz o Pai e o Filho para viver na mente e na vida deste homem, e guiar este homem no exemplo, no ensinamento que Cristo nos deixou aqui na terra como exemplo, né? Foi exatamente o que o Pai fez com Cristo. Colocou nele o seu Espírito e Cristo ali viveu como viveu. Então esse mesmo Espírito na mente do homem ensinaria o homem a amar, né? E entender o que é estar no Pai e estar em Cristo.